Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha já vai começar e hoje a gente vai continuar a nossa exploração, a nossa jornada pela Terra-média através do Um Anel RPG. Quem tá ligado no movimento sabe que a gente está fazendo uma série de vídeos aqui no canal, explorando o livro capítulo a capítulo, falando da lore, do sistema, tudo que foi interessante para que vocês tenham uma ideia geral de como é que funciona o jogo, beleza? Quem tá chegando agora, é só conferir aqui a nossa playlist exclusiva do Um Anel RPG para assistir a série desde o início, beleza? Mas quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal, tá acompanhando os vídeos, sabe que hoje a gente vai fechar o capítulo 3, que trata basicamente do processo de criação dos personagens, né? Então, falamos muito já sobre isso nos vídeos anteriores, e tá faltando um último pedaço aqui, que é justamente o que a gente vai falar hoje, que é a companhia. Senhor dos Anéis, de uma maneira geral, o Hobbit, enfim, histórias do Tolkien, elas são sempre ligadas por um grupo de heróis, ou uma boa parte das vezes, né? Ligadas por um grupo de heróis. Então aqui, a companhia, ela vai ser um fator importante no jogo, não só em questões narrativas, mas também em questões mecânicas, né? Em questões de sistemas de rolagem de dados. Então a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona essa questão da companhia aqui no jogo. Primeiro, só lembrando, a gente está ainda aqui no processo de criação de personagem, então isso aqui é como se fosse o finalzinho da sua criação de personagem, né? A gente está numa fase ainda pré-jogo. Ou seja, todo mundo já montou seus heróis e agora chegou o momento de reunir todos eles numa companhia. Então existem algumas decisões que vocês precisam tomar juntos para escolher, para montar essa companhia. A primeira delas é a questão do patrono. Olha só, o livro coloca aqui duas situações possíveis. A sua companhia pode ter se formado por acaso, na loucura, na doideira, né? Sem essa figura de um patrono, mas existe a possibilidade também de que vocês tenham sido reunidos por alguém, por algum personagem importante, com algum objetivo específico, ainda que ele seja bastante amplo, bastante vasto. Além dessa questão narrativa, o patrono ele vai se desdobrar também em questões mecânicas. Então como é que funciona isso basicamente? O patrono vai ser aquele indivíduo influente que vai dar suporte para o grupo, tá? E esporadicamente aconselhamento. Repara bem, esporadicamente. Porque tem gente que quando tem um patrono do grupo, acha que o cara anda do lado ali e o personagem está toda hora perguntando alguma coisa e quer sempre as respostas. Não é assim que funciona. Pelo que dá para entender, essa questão do aconselhamento, ele vai acontecer basicamente naquela fase de sociedade que a gente comentou ali lá no início da série. Então, não é toda hora que esse patrono está ali à disposição de vocês. Vocês trabalham para ele, não o contrário, né? Acho que isso resume bem a situação. E, além disso, o patrono ele vai conceder pontos extras, que eles chamam aqui de bônus de sociedade. A sua sociedade vai ter uma quantidade X de pontos que vai ter um reflexo mecânico também que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas segura aí. O livro vai trazer aqui uma tabela com alguns patronos iniciais, algumas sugestões, né, de patronos iniciais. Então cada um deles vai ter uma série de características, uma série de vantagens adicionais, o que eles procuram. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui algumas figuras importantes, tipo Bilbo, Gandalf, né? Tom Bombadil, olha só, e a Senhora Fruta Dourada estão aqui. E cada um desses patronos, eles vão procurar um certo tipo de aventureiros, né? Então ele dá aqui algumas opções, por exemplo, chamados, né? A gente comentou já aqui, o chamado da aventura, o que motiva o seu herói. Então, se for o Bilbo que está reunindo a companhia, ele tem uma preferência, né, por heróis que sejam caçadores de tesouro e eruditos. Já o Tom Bombadil vai procurar guardiões e caçador de tesouros. O Gandalf vai procurar mensageiros, capitão, enfim, só para você ter uma ideia de como costurar isso melhor na sua narrativa. Cada um deles vai ter uma quantidade variável de pontos de sociedade que eles vão somar, né, com os pontos dos heróis, vai conceder uma vantagem adicional e vai ter um objetivo básico. Então, por exemplo, só para ilustrar o do Bilbo, recuperar histórias e coisas perdidas. O do Gandalf, avisar os povos livres, inspirá-los à ação. E o do Tom Bombadil, proteger a terra, encontrar e preservar o que foi enterrado. Enfim, o livro traz só alguns exemplos aqui, mas claro, você que conhece melhor aí o mundo do Tolkien, pode criar ou adaptar, né, outros personagens para servirem como patronos da sua companhia. Outra característica que vai estar ligada aí com a questão da companhia é justamente, olha, o refúgio seguro. O que é isso? O próprio nome já diz, né? É um local onde vocês estão completamente seguros, uma base inicial. Geralmente é onde a companhia se reúne ou para onde ela pode voltar quando ela precisa lamber as feridas ali, se recuperar de alguma coisa, enfim. É mais ou menos isso. Lembra, ou melhor, repara que eu falei base inicial. O que eu quero dizer com isso? Ao longo do jogo, dependendo do que vai rolando ali, é possível que a sua companhia estabeleça outros refúgios seguros que não são exatamente esse refúgio inicial, tá? E isso aí vai depender da narrativa do roleplay, dos acontecimentos da história, beleza? Em seguida, a terceira coisa relacionada com a companhia que vocês precisam anotar ou acompanhar é justamente, olha, o valor, olha essa ilustração aqui também bacana, o valor da sociedade. O que é isso?
esse valor da sociedade é aquilo que eu falei ainda agora, os pontos que vocês vão ter, né? Como é que funciona isso? Cada herói integrante da sociedade vai conceder um ponto para ela, para chegar nesse valor da sociedade. O patrono vai conceder alguns pontos bônus também, e algumas culturas heróicas, salvo engano, pelo que eu lembro aqui, aqueles homens de Bri, cada um deles concede um ponto extra para a sua companhia. Ou seja, mas o que vai servir isso? Para que funciona esses pontos extras? Vai ser uma quantidade de pontos compartilhados que todo mundo que faz parte daquela companhia pode utilizar para determinados fins, para causar certos efeitos, né, para utilizar habilidades especiais do patrono, né, ou para alguns outros efeitos mecânicos. Só para exemplificar aqui, vocês podem usar esses pontos de sociedade para recuperar pontos de esperança, para ativar os poderes especiais, né, as habilidades especiais do patrono e outros detalhes também. O importante aqui é o seguinte, são pontos, como eu falei, que são compartilhados pelo grupo todo. Ou seja, quando alguém decide usar para alguma coisa, o ideal é que todo mundo concorde com esse uso, tá? E quando acabarem esses pontos, acabou. Só que assim, o livro coloca que vocês recuperam esses pontos de sociedade ao final de cada sessão de jogo. Ou seja, é como se fosse alguns pontos bônus, ali, alguns pontos extras que vocês têm direito a cada sessão para se livrar de determinadas enrascadas ou ajudar em algumas situações. Mas não deixa de ser uma quantidade limitada de pontos. Então convém não abusar. E por fim, a última característica relacionada com a companhia é o foco da sociedade. Tá? O que seria esse foco? Na verdade, aqui vai se ater mais à relação entre os heróis. Basicamente, o foco da sociedade, ou seja, é a lealdade, é o companheirismo que os heróis têm entre si, uns com os outros. Tá? Mas em termos mecânicos, porque a gente vai ter também aqui um desdobramento disso, como é que funciona? Cada herói, cada personagem vai escolher um outro membro da companhia para ser o foco dele, né? E isso é um detalhe importante, não precisa ser mútuo, tá? Se o personagem A escolher o personagem B como seu foco, o B pode escolher o C, o D, qualquer outro, tá? E vários personagens podem escolher o mesmo como foco. Então, não tem uma regrinha de reciprocidade aí, tá? Todo mundo pode escolher todo mundo. Mas como é que vai funcionar isso? Eu vejo mais ou menos como aquela situação do filme do Senhor dos Anéis, por exemplo, entre o Sam e o Frodo, né? Entre talvez o Legolas e o Gimli, ou seja, aquela lealdade, aquele companheirismo que ele vai acima da média, é aquele laço mais forte, né, em relação a isso. Mas tem os desdobramentos mecânicos também, tá? Toda vez que um personagem estiver dando suporte ao outro, que é o foco dele, ele concede algumas vantagens extras. Numa situação normal, se um personagem está ajudando o outro, ele concede um dado, um D6 extra. Se eu estou ajudando o personagem que é o meu foco, eu vou conceder 2 dados extras para ele. Mas nem tudo são bênçãos, né? Nem tudo são coisas boas. Tem o outro lado da moeda também. Como é que vai funcionar? Se o personagem que é o meu foco sofrer um ferimento grave, um ataque de loucura ou algumas outras condições que o livro descreve aqui, eu recebo um ponto de sombra. Ou seja, é como uma relação de empatia com aquele personagem que é o meu foco. Se ele se dá mal, eu também me dou mal por tabela, né? Então, se ele tem algum revés grande como esse que eu citei aqui, eu acabo ficando com o coração mais pesado, né, em termos narrativos, né, e ganho um ponto de sombra, o que pode ser também a porta de entrada para o Sauron na companhia. Personagens montados, companhia montada, seu grupo já pode sair para explorar a Terra-média e, claro, como todo bom jogador, a primeira pergunta que vão fazer logo no início é: e o XP? Como é que a gente aumenta aí as características? Bom, o próximo tópico que o livro vai trazer aqui é justamente isso, a experiência, como os personagens vão progredir. E eu quero dizer para vocês que, pelo menos em princípio, tá? Eu ainda preciso testar, ver isso na prática, mas eu acho que é um sistema muito bondoso, tá? Em relação ao XP. Então a galera que curte, né, avançar rapidamente, acho que vai ser o caso aqui. O Anel RPG, ele vai trazer 2 tipos de experiência, tá? Ele vai ter os pontos de perícia e os pontos de aventura. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Os pontos de perícia são gastos para adquirir novos níveis em qualquer tipo de perícia e os pontos de aventura são utilizados para melhorar a proficiência em combate, né, que é aquele tipo específico de habilidade, ou ganhar novos níveis em valor ou sabedoria. E algumas outras coisinhas mais que a gente vai comentar aqui ainda nesse vídeo. Ou seja, tem essa diferenciação. Você vai ter 2 tipos de pontos de experiência, né? Os pontos de perícia e os pontos de aventura. Mas como é que você vai ganhar de fato esses pontos? Os pontos de perícia, o livro coloca aqui que você ganha 3 pontos de perícia por sessão que você participar, tá? Ele não faz nenhuma menção aqui em ato heróico ou interpretação, nada disso. Participação. Chegou, jogou, rolou um dadinho ali, 3 pontos de perícia por sessão, e no final, quando o grupo estiver numa fase de sociedade, ele ainda vai ganhar, esse personagem ainda vai ganhar mais pontos de perícia iguais ao valor que ele tiver em astúcia.
Tá? Então, vai ter aqui basicamente, o livro recomenda que você aumente ali a cada 3 sessões, mais ou menos. Então você vai ter ali 9 pontos de perícia, mais o valor que ele tiver de astúcia, beleza? Então acho que é uma quantidade razoável de pontos, né? Em relação aos pontos de aventura, como é que vai funcionar? Basicamente da mesma forma. 3 pontos de aventura por sessão que ele participa, tá? Lembrando que esses pontos de aventura você vai comprar valor, ou sabedoria ou proficiência de combate, tá? E os pontos de perícia apenas para comprar as perícias de uma maneira geral. Ah, e só uma última informação em relação a essa questão de pontos de experiência é que, regra geral, segundo o livro coloca aqui, você também só vai gastar essa experiência durante a fase de sociedade, tá? Então você vai acumulando os pontos, mas em tese você não gasta, a não ser que o grupo rearranje isso de outra maneira. Você vai acumular tudo para gastar durante a fase de sociedade, de acordo com os eventos que vocês viveram durante a fase de aventura, beleza? E pra gente chegar no final desse vídeo e fechar o capítulo, finalmente, teremos aqui uma seção chamada Outras Aventuras. O que é isso aqui? Confesso que eu achei bem interessante essa ideia, porque essa sessão ela vai detalhar aqui um pouquinho do que seria a vida útil, vamos colocar assim, de um aventureiro. E ele coloca aqui que independente da cultura, né, os elfos vivem mais, os anões também e tudo mais, de uma maneira geral, um herói, um aventureiro, tem uma vida útil de aproximadamente aí 2 décadas, ou seja, é o período que ele vai passar se aventurando e depois, ou ele já tá velho demais, né, levando em consideração que ele não tenha morrido, né? Ele já tá velho demais, ou ele já tá de saco cheio, ou ele quer voltar para casa, esse tipo de coisa. Então, existe a possibilidade aqui de você deixar um legado, de você deixar um herdeiro para continuar as suas aventuras. A gente viu isso também nos filmes, né? O Bilbo deixa tudo pro Frodo e tal, e o Frodo se torna um herdeiro dele. A ideia é mais ou menos essa, que você crie ou uma linhagem, pode ser um parente, tá? Ou pode ser outra pessoa qualquer, que não tem uma relação de sangue com seu personagem. A ideia de legado, eu acho que é mais interessante do que a ideia de linhagem, né? Enfim, mas é mais ou menos por aí. E como é que vai funcionar isso na prática, tá? Você tem que ir se preparando para isso. Não é de uma hora para outra, não quero mais jogar com esse personagem aqui, vou fazer um outro. Não. Durante a fase de sociedade, pelo que já deu para entender, tem diversos tipos de ações que você pode escolher fazer durante uma fase de sociedade. Uma delas seria o tal do preparar um herdeiro. E isso vai ter alguns efeitos mecânicos também, e envolver gastos de alguns pontinhos de coisas, tá? Então, resumindo aqui, como é que vai funcionar? Durante a fase de sociedade, você pode escolher especificamente começar a treinar um herdeiro, preparar um herdeiro, e você vai gastar pelo menos 5 pontos de tesouro que você tenha acumulado aí ao longo das aventuras e 5 pontos de aventura. Eu acabei de falar, né, dos pontos de aventura que você pode usar para algumas coisinhas mais, por exemplo, treinar um herdeiro. Então você vai gastando esses pontos para ir preparando esse herdeiro. E como é que vai funcionar isso em termos práticos? Quando seu personagem efetivamente se aposentar e esse herdeiro entrar no jogo, ele já vai começar com alguns itens, já vai começar com uma quantidade de XP, já vai começar com um padrão de vida que não vai ser o padrão de vida da cultura, vai ser o padrão de vida que você, enquanto patrono, né, deixar para ele. Então é mais ou menos, eu não vou entrar muito em detalhes das regrinhas, mas é mais ou menos assim que funciona. Eu achei uma ideia interessante, né, de você criar esse legado e tudo mais. Talvez o difícil hoje em dia seja você conseguir jogar por tempo suficiente para que aquele seu personagem se aposente e você continue jogando com o herdeiro, né? Mas pra galera que gosta de jogar muito tempo a mesma coisa, criar grandes campanhas e tudo mais, acho que é uma possibilidade interessante, dá uma dimensão legal pro jogo, né? E eu gostaria de ver isso na prática em alguma mesa. Vamos ver aí o que o destino reserva, né? Então, com isso, a gente fecha, né, esse capítulo 3 dos personagens, né? Foram vários vídeos eles mostrando todinho esse processo e seguimos adiante no próximo vídeo, iniciando o capítulo 4 das características, onde provavelmente vamos explorar com mais detalhes algumas coisas que a gente já citou nesses primeiros vídeos, beleza? Quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixem aí o like, o dislike, comentários pra gente continuar trocando ideia aí. E a gente se encontra na próxima resenha.